continuidade ao nosso estudo de Mateus. Quem entrou depois, leiam Mateus desde o começo para vocês entendendo esse estudo, porque Mateus é um dos livros mais lindos da Bíblia, onde Jesus tem a participação dele aqui ativa, onde ele nos ensina como viver, que é o capítulo 5, 6 e 7. Eu não me canso de repetir isso, porque sempre tem gente nova chegando, então, os 3 capítulos que é o Sermão do Monte. E quando a gente estuda o Sermão do Monte, a gente muda muita coisa, renova muita coisa na nossa mente. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 8. Então, eu vou ler, então, capítulo 8, versículo 14, tá bom? A cura da sogra de Pedro, depois a gente vai ler o versículo 16, muitas outras curas. 14. Tendo Jesus... Peraí, mais uma aqui, Iranilson. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Nossa, já pensou? Que maravilha, né? Nessa época, Jesus só tocou e ela já, né, curou. Vou fazer esse comentário a respeito desse versículo, depois a gente fala sobre o outro versículo, tá? Quem entrou aqui agora, né? Quem foi? Iranilza, boa noite, já estamos estudando, capítulo 8 de Mateus, versículo 14. Bom, o que a gente tem para aprender aqui hoje nesse pequeno versículo, mas tem muita riqueza aqui. O que me chama a atenção? Pedro, quem era Pedro? Um discípulo de Jesus, não é? Pois é. E ele tinha uma sogra, né? E essa sogra, o quê? Com febre. Febre é um sinal de alguma coisa, alguma doença, porque febre é só um alerta, você tem alguma coisa. Pode ser alguma coisa, de repente, uma gripe, algo leve, mas também pode ser algo muito sério. Porque a febre nos sinaliza que tem alguma coisa errada. Eu tenho muito medo de febre. Quando os meus filhos eram pequenos, quando dava febre, eu já ficava apavorada, porque algo não ia bem. Então, a gente não sabe se ela tinha alguma coisa séria. Provavelmente, sim. E aí, Pedro, ele chegou, né, à casa de Pedro e viu ela doente. E aí, o que ele fez? Na hora mesmo, ele foi lá e tomou-a pela mão. Ou seja, ele curou ela. Ele curou. Vocês estão vendo aqui, desde o capítulo 8, que a gente está vendo as curas que Jesus fez. Então, a aula passada, a gente viu a cura que ele fez ao quê? Um leproso. E ele tocou. Aí, depois, a gente também viu a cura do servo, no versículo 5, o servo de um centurião. Ele ia até lá para tocá-lo, mas o centurião, em questão de honra, falou que não precisava, mas ele certamente ele ia lá e ia tocar também esse servo. E agora ele toca a sogra de Pedro. Ou seja, Jesus, quando ele toca em nós, existe uma transformação. Então, quando a gente realmente entrega a vida a Jesus, que a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, nós somos tocados por ele, existe uma transformação. Se você realmente deixa Jesus entrar, você não vai ser mais a mesma pessoa, vai ter uma renovação. Essa é a mensagem que eu vejo assim, muito clara. Pedro era um discípulo de Jesus. Com certeza, a sogra também devia ser cristã. Era uma família, normalmente, né? E, então, ele era uma pessoa crente, que cria, né, que acreditava, lia a palavra. E isso não eximou ela de ficar doente. Ou seja, a enfermidade vem para todos. Quem aqui tem em casa ou alguém na família que está doente nesse momento? Eu tenho 2 pessoas na minha família bem próximas de mim que estão com uma doença até bem difícil. Então, todos nós, crentes e não crentes, nós temos enfermidades na família. E isso, aqui a gente enxerga isso. Em várias passagens da Bíblia, a gente vê outras histórias. Paulo mesmo, quando ele escreve para a carta de Gálatas, ele fala que ele estava com um problema de doença, que era para eles... falou da sua enfermidade física que ele estava passando.
Quando ele escreve para Coríntios, em Coríntios também, ele pede oração para um amigo dele que estava enfermo. Ou seja, não é porque as pessoas... Porque tem muita gente que acha que porque a doença vem porque está na palavra, não está no caminho, então são pessoas. Não. A doença vem para qualquer pessoa. Assim como a cura também vem para as pessoas quando elas se submetem a tratamentos médicos, elas podem ser curadas, ou também ser curadas por Deus, quando a gente submete a oração. O problema, a diferença aqui não é quem fica doente, quem não fica. Todos nós ficamos. E a doença é o quê? É um resultado da queda. Né? Todas as doenças, os desafios, as nossas batalhas, tudo é em função da queda, do pecado. Tudo, a resposta é o pecado. Ele está lá no início, né? Quando Eva pecou, quando Eva quis ser igual a Deus, quando Eva cobiçou, tudo isso começou lá atrás. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendo, às vezes crianças tão pequenas com câncer, né? A gente vai no hospital do câncer e vê pessoas assim, crianças, por quê? Por quê, meu Deus? Muita gente se questiona, pessoas que não, né, são tão por causa do pecado. Por causa do pecado. No mundo jaz o maligno. Então, a gente precisa entender que a diferença é nós estamos sujeitos a também, como os ímpios, de ficarmos doentes, de sararmos, de ficarmos de novo. Quantas vezes vocês já ficaram doentes, sararam, depois ficaram de novo, sararam e ficaram de novo? Eliseu, ele teve uma doença, isso no Antigo Testamento, e ele levou à morte de Eliseu, a doença dele. Então, todos eram profetas, tá? Então, a diferença é como que nós vamos passar pelas doenças, pelas dificuldades. Essa é a diferença. Então, nós, como crentes, a gente tem... Deus usa os médicos, sim, através dos médicos, mas nós, muitas vezes, recorremos muito a Deus nessas horas. Em oração, a família ora, as pessoas oram, e a oração tem poder. Os ímpios, às vezes, não recorrem a Deus, eles recorrem só à medicina. Então, essa, às vezes, é o que nos vai diferenciar na questão de lidar com as doenças. E aqui, essa sogra dele foi curada, e o que ela fez depois? Olha só, ela se levantou e passou a servi-lo. Olha a reação que ela teve. Começou a servi-lo, ou seja, a gratidão dela de ter sido curada, ela começou a servir Jesus, né? Então, assim, o que eu vejo aqui é essa grande diferença de quem é crente, de quem crê em Cristo e do ímpio, é a diferença que nós temos a quem recorrer na hora da doença, na hora do desespero, na hora... Hoje minha filha mandou uma foto para mim, estava atendendo e caindo no meu celular, foto do joelho dela todo machucado, sangrando. Eu não podia interromper meu atendimento, né? Eu me segurei ali, e na hora a pessoa estava falando, então eu orei, fiz uma oração na hora, Deus, né? Orei, pedi que Deus cuidasse dela até eu poder falar com ela para ver o que tinha acontecido. Graças a Deus não foi nada demais. Ela só caiu na rua, tropeçou, bateu os dois joelhos, mas um joelho assim, fez um estrago mesmo, sabe? Mas ela está bem, graças a Deus. Mas na hora, o que eu podia fazer aqui? Ela está em São Paulo, eu estou aqui, eu estava em atendimento, o que eu podia fazer? Orar. Pedir para Deus cuidar dela, né? E que não fosse nada grave. Então, existem vários salmos, inclusive, ó, o Salmo, se vocês quiserem anotar aí, ó, o Salmo 23, que é bem conhecido, que é a oração, né, de súplica, quando a gente não está bem. O Salmo 91 também. Temos vários salmos para nós orarmos, para nós cantarmos, para nós clamarmos em momento, assim, de instabilidade, de medos em função de doenças que às vezes nos acomete a nossa família. Eu estou passando um desafio muito grande dentro da minha família, e, assim, é só pela oração, porque tudo que eu já podia ter feito, minha família podia ter feito, então é a oração, já entreguei nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele é o Pai dos médicos, Ele vai curar na hora que Ele quiser, então a gente precisa ter essa confiança
que Deus está no controle das coisas, e não desesperar. Tem muitas pessoas que ficam doentes e se desesperam e acham que acabou, que é o fim. Por exemplo, quem tem um câncer, né, que é uma doença terrível, que as pessoas tem cura para muitos cânceres, mas tem pessoas que acham que é o fim da vida e desanima e aí acaba morrendo mais rápido. Mas quando a gente tem o Deus, que a gente sabe para quem a gente serve, a gente não precisa desesperar. Porque Jesus, ele, se ele quiser, ele pode curar qualquer enfermidade. Qualquer. Essa sogra do Pedro, a gente não sabe, mas ela podia estar com uma doença grave. E ele curou. Então, assim, naquela época, existiam 3 grupos que eram marginalizados pela liderança judaica, que eram os leprosos, que eram as mulheres e que eram também os gentios. Nesses 3 versículos que a gente estudou na semana passada e agora, eles eram marginalizados no sentido que as pessoas não podiam tocar nessas pessoas. Então, os judeus, eles tinham uma certa... não podia tocar nesses 3 tipos de pessoas. E Jesus faz o quê? Os 3. Tocou no leproso, que é a primeira cura aqui em Mateus. Iria tocar no gentio, que era o servo do centurião, porque ele era romano, mas o centurião não deixou, ele ia até lá, não precisou. E tocou na sogra, que é uma mulher. Olha como Jesus era, né, totalmente contra a religiosidade daquela época, totalmente isso que encantava as pessoas. Nos 3 anos e meio que ele ficou ensinando seus discípulos, só foi 3 anos e meio. Olha a revolução que ele fez no meio das pessoas, né? Então, vamos lá, seguindo em frente, nosso próximo estudo aqui, versículo 16, fala sobre muitas outras curas. Então, fala assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Então, aqui é um pedacinho do que o profeta Isaías falou lá no Antigo Testamento, como um profeta, falando já da vinda de Jesus. Então, o que Isaías falou? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Bom, aqui eu quero fazer um parênteses aqui para explicar para vocês uma coisa aqui. Nós vamos lá em Isaías, aonde ele falou isso. Aqui, no Novo Testamento, a tradução está, lá em Isaías, a tradução está da Septuaginta, que é uma tradução bem que traduz do hebraico diretamente. Não tem a tradução para o grego. Aqui já é uma tradução um pouquinho diferente, então nós vamos comparar. Porque lá ele não fala doenças, aqui ele está querendo dizer doenças, mas na verdade não ele está querendo dizer pecados. E a gente vai conferir lá, tá? Então, eu vou ler de novo. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, está falando de Jesus, e carregou as nossas doenças. Mas aqui, nós vamos ver lá que ele está querendo dizer carregou os nossos pecados, tá bom? Então, vamos lá agora para Isaías. Isaías 53. Abra Isaías 53. Vamos ler essa passagem onde Isaías está profetizando que Jesus viria para curar as nossas doenças e libertar nós do pecado. Então, vou ler aqui para vocês. Vou esperar um minutinho até vocês acharem aí. Quem achar vai falando amém, amém aí para mim. Só para mim saber a hora que começo a ler, porque vocês acompanham na Bíblia de vocês. Quem está aqui no Instagram, acompanhando, muito obrigado. No final da live eu vou tirar as dúvidas. Você pode deixar sua dúvida aqui, que no final eu tiro a dúvida, tá bom? Quem foi achando, fala amém. Amém. Isaías está lá no Antigo Testamento, quase chegando lá em Jeremias, depois de Salmos, depois de Provérbios, depois de Provérbios, tá? Para quem não está achando. Todo mundo achou? Quem não achou ainda? Isaías 53. Quem não achou? Todo mundo achou? Ok, então vamos lá, vamos ler. Desde o capítulo 1, vamos lá. Quem creu em nossa pregação?
A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Está falando de Jesus, tá, gente? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não faziam caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha aqui, ó a conexão. Não está lá? Em Mateus, ele tomou as nossas enfermidades? Então, aqui, ó. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O que é transgressões? Pecado. E esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidades. O que é iniquidade, gente? O que é iniquidade? Eu vou só terminar e já vou explicar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, quando a gente lê o que é iniquidade, é um pecado. Iniquidade é um pecado também, porém é um pecado enraizado. É um pecado, quando a gente peca, a gente precisa o quê? Confessar, se arrepender e confessar, para que nossos pecados sejam o quê? Sejam o quê? Quem sabe? Perdoados? Perdoados. Perdoados? Exatamente. Então, quando nós pecamos e não confessamos, encobrimos esse pecado, ele vai criando raiz dentro de nós. E toda raiz, ela cria o quê? Uma árvore. E essa árvore dá frutos. Ok? Então, uma iniquidade é um pecado que iniciou com pecado. Não foi confessado, foi encoberto. Vai criando raiz e vira iniquidade. Então, a iniquidade é um pecado que vai além do que um simples pecado, tá? E aí que entra a questão, quando a gente fala de pecados geracionais. Por quê? Porque muitos pecados que nós, às vezes, se nós não confessarmos, vai criar raiz e vai dar o quê? Frutos e que vai ser passado para os nossos descendentes. E eles vão colher esses frutos de maldição, o que é em cima de um pecado. Não é um fruto bom, é um fruto de uma árvore ruim. E assim também nós colhemos frutos de pecados que não foram confessados, que enraizaram, que viraram pecados de iniquidade, e a gente colhe esses frutos hoje, que é as heranças geracionais, as heranças de pecados geracionais. Então, aqui está bem claro isso que ele fala, ó. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e é esmagado por causa das nossas iniquidades. Tá? Aí vamos pular lá para o versículo 10, no mesmo capítulo 53. Olha o que ele fala. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justo, falando tudo de Jesus aqui, tá? O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que eu falei que é iniquidade? É um pecado enraizado, não é? E aqui está falando
de Jesus, que ele vai que ele veio para nos iria vir, né, para nos justificar e levar as nossas iniquidades, nossos pecados sobre ele. Eu preciso, quando eu peco, eu estou salva. Eu aceitei Jesus, eu estou salva para a vida eterna. Porém, quando eu peco e não peço perdão, é automático? Eu pequei, já estou perdoada. Eu pequei, eu adulterei, já estou perdoada. É automático? Ele perdoa, mas eu preciso ter um movimento, eu preciso ter uma ação. E qual é a ação? Lá em 1 de João 1,9 fala: se confessarmos os vossos pecados, eu serei fiel e justo para perdoar. Mas eu preciso ter esse movimento. Por isso que não é automático. Então, se na minha geração teve pecados, feito pecados que criaram raízes, que não foram confessados, viraram um pecado de iniquidade, já vai gerar frutos. Frutos que eu vou colher, provavelmente, e a geração. Então, aí é onde fala lá em Isaías, volta lá um pouquinho para trás mesmo, em Isaías, não é Isaías que fala, é Isaías mesmo que fala sobre o pecado de iniquidade, né? Que ele, Isaías, eu já anotei aqui, Isaías 6. Isaías 6. Fala também quando. Aqui, ó, Isaías 6, vou ler para vocês. Fala uma passagem onde ele fala que ele tinha pecado de iniquidade, e veio um anjo e tocou nos lábios impuros e purificou ele, perdoando ele do pecado de iniquidade. Ó, ele fala assim, quer ver? Ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ele ouviu a voz do Senhor. Então, assim, ele carregava iniquidade. Ele carregava uma raiz de iniquidade, né, de pecados que não tinham sido expostos à cruz, não tinham sido perdoados. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa prestar atenção sobre os nossos pecados do dia a dia, pecados que a gente herda, sim, e a gente precisa levar para a cruz esses pecados para que sejam perdoados, porque senão a gente pode estar exposto a muitas coisas em função que são as consequências desses pecados não confessados. E cada área, cada pecado, cada área existe consequências, tá? Para nós. Então, por exemplo, a iniquidade é um pecado que ele pode ser criado por várias fontes, né? Alguém pecou, vamos supor, vai lá, adulterou. Lá no meu passado, alguém adulterou, alguém traía, adulterava, e isso nunca foi confessado. E isso a pessoa vem trazendo, criou raiz, aí a próxima geração vai herdar esses tipos de comportamento nessa área de promiscuidade. Então, às vezes, os filhos vão continuar fazendo o mesmo pecado, vão continuar pecando na mesma área, né? Traição, adultério, entende? Então, esse pecado ele vem vindo. Então, o que é preciso fazer? A gente precisa
confessar esses pecados que a gente pratica e que talvez os nossos antepassados praticaram, para cortar essa deficiência nessas áreas que a gente tem às vezes, sente que peca também em função. Porque se você olhar na prática mesmo, na prática, se você olhar às vezes para trás, às vezes pecados que você cometeu, você olhar para trás, seu pai cometeu, seu avô cometeu, sabe? E você também, você fica vulnerável, porque não foi quebrada essa raiz, não foi arrancada essa raiz. E quem arranca essa raiz? Quem tem esse poder de arrancar essa raiz? Jesus. Somente Jesus. Então tem que levar para a cruz esses pecados. Entende? Um pecado que a gente vê muito, muito também, que gera muitas consequências, é o pecado de feitiçaria. Pecados cometidos de feitiçaria, e tem dois tipos de feitiçaria aqui que eu quero trazer hoje para vocês. A feitiçaria brava mesmo, aquela que vai para terreiro, faz aquelas, né, macumba, aqueles trem pesado, bate cabeça, enfim. Aquilo lá traz muitas consequências espirituais, esse é um pecado, e traz para as outras gerações, se não confessado, se não, né, posto na cruz, vai trazer problemas de doenças graves de pescoço, de cabeça e pescoço. Por quê? Porque nesses centros de Umbanda, eles batem cabeça, tudo em função da cabeça. Então, isso traz muito essas consequências. Mas existe um pecado de feitiçaria sutil, que está pulverizado no nosso meio hoje, que é um pecado que nasce dentro do coração, que é também um ocultismo, mas ele é bem sutil. É onde as pessoas vão buscar resolver os seus problemas em lugares com pessoas. Elas procuram atalhos para resolver seus problemas em coisas que não tem Deus no centro. Então, em terapias holísticas, em cristais, em mesa quântica, em espiritismo, que mais? Tem tantas terapias aí hoje, né? Tantas coisas que eles vão buscar, às vezes acham a cura, resolvem às vezes o problema, né? Mas por trás são demônios, não é Deus. Existem técnicas bem, até assim, bem conhecidas, práticas, né? Que não tem Deus. Mas está resolvendo meu problema? Eu estou conseguindo resolver meu problema? Está tudo bem. Então, elas, coachings, que tudo que tudo que está hoje em dia por aí, que tem muita coisa de desenvolvimento pessoal, que ensina técnicas aqui, técnicas ali, e a cocriação, e a não sei o quê, a visualização. Gente, está cheio, a internet está cheia disso, você sabe disso, né? Então, vocês precisam começar a ter esse olhos de ver do que realmente Deus faz parte. E isso é um ocultismo sutil. Isso traz dentro do nosso coração uma idolatria que se torna um pecado igual ao outro que eu falei do, do ocultismo brabo mesmo, né, das feitiçarias. Porque esse é algo que nasce dentro do seu coração, vocês não percebem. Então, o fato de você idolatrar alguma coisa já é um cultismo sutil. Às vezes tem pessoas que idolatram um pastor, tem pessoas que idolatram uma pessoa, sabe a idolatria? E a idolatria, na palavra, diz que idolatria, ela é uma postura dentro do coração, movida por ganância. E a palavra também diz que ela também é uma rebeldia. Então, tudo isso traz para nós consequências de um pecado que a gente está cometendo que a gente acha que não está. Está vendo como a coisa é bem sutil? E hoje está cheio de coisas assim, né? Então, essa cultura no íntimo do nosso coração, ao sobrenatural, a esses ídolos fabricados, tudo que a gente acha que funciona, que é uma coisa, porque
Agora a moda é os coachings, né? Que vai e faz esses cursos e fica lá e faz imersão, bababi, babá. Eu já fiz isso, por isso estou falando, tá, gente? Quando eu iniciei buscando esse desenvolvimento pessoal, eu fiz muitos cursos, e aí, graças a Deus, como eu fazia, sempre fiz, estudei muita palavra, teologia, eu consegui ter esse discernimento de espírito, de ver, gente, isso não é de Deus. Quer ver uma coisa que uma vez eu fiz? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela técnica que chama, ai meu Deus, é uma que trabalha os pontos na cabeça. Ai, alguém me ajuda para saber o nome, esqueci o nome agora. Barra de Axis. Nossa, paguei caríssimo esse curso. Você trabalha pontos de energia na cabeça e nos pés. Fiquei 2 dias dentro de uma sala aprendendo essa técnica. Realmente é uma técnica que dá um resultado. Eu cheguei a aplicar em várias pessoas, as pessoas saíram super bem da técnica. Mas algo me intrigava ali. Porque a gente sabe que a gente tem energia, a gente tem pontos, né, da acupuntura e tal, mas até que ponto, né, a coisa não vai para o lado místico. E durante a técnica, você tem que ficar falando nomes na mente, enquanto você está aplicando o negócio na pessoa, nomes estranhos, nomes de pessoas, e uns meninos, chamam não sei de quem de menino, não sei, uns nomes esquisitos, porque ele começou a me fazer o mal. Eu falei, não, isso não é de Deus, gente. Não pode ser de Deus. Aí pedi para Deus começar a me revelar, e Deus começou a me revelar que aquilo não era de Deus. Outra técnica que eu fiz há muito tempo atrás, tal do reiki, também tinha que ficar fazendo os sinais dos deuses lá. Vocês não têm noção do que essas técnicas humanistas, né, técnicas místicas, têm por trás. Cadê Deus no centro? Não tem. Então, muita gente dentro das igrejas estão buscando fora essas técnicas que não tem Deus no centro, e aonde estão pecando, trazendo esse pecado, né, desse ocultismo sutil para dentro do seu coração. E aí, o que isso vai atraindo? Consequências espirituais. Eu creio que muitos problemas de depressão leve, ansiedade, muitas coisas se desenvolvem em pessoas em função que estão buscando cura no lugar errado. Achando que estão sendo curados, mas não estão. Aqui nós estamos vendo quem que cura. Quem que cura? É os cristais? É uma mesa quântica? É um coach? É uma projeção do futuro? É uma visualização? É uma cocriação? Quem cura? Quem cura? Entende como que é? Então não adianta a gente querer se enganar. Mas o que mais tem pessoas hoje enganadas, né? Sendo enganadas. Mas por quê? Porque não lê a palavra. Porque não anda na palavra, não lê. Porque nós temos que andar pela palavra. Então, quando você tem o conhecimento, você começa a questionar certas coisas. Por isso que eu não acredito em terapia que não tem Deus no meio. Porque vai melhorar o emocional da pessoa, ela vai tratar do passado, ajuda, melhora, reprocessa lá, né? No caso, até a técnica que eu uso. Mas, se eu não colocar Deus como base e como a única coisa que importa ali que é na vida dela, que ela precisa estar, não adianta. Ela vai melhorar um tempo, vai voltar tudo de novo, às vezes pior. Porque não vai ter a cura. Ok? Abram lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Êxodo, mais para trás, lá no Antigo Testamento, tá? Bem no comecinho, tá? Bem no comecinho da Bíblia. Êxodo 20, capítulo 5. Se a gente tiver alguma pergunta aqui, pode depois deixa que eu respondo, tá? Êxodo 20, capítulo 5. Olha o que diz em Êxodo 20, capítulo 5. Olha aqui. Fala assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, mas faço
misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá com a palavra. Então, se ele fala aqui, até a terceira e quarta geração, a iniquidade, eu visito a iniquidade dos pais. O que é iniquidade? Vocês aprenderam hoje? Pecado enraizado. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, se meus pais tiverem pecados enraizados, que não foram confessados, estando velhos, eu preciso confessar esses pecados para me libertar dessas heranças que eu carrego de pecado. Ué, mas tem gente que fala que não existe herança, que Jesus já morreu na cruz. Ok? É automática a cruz? Não. E outra coisa, essas mesmas pessoas que falam isso, elas acreditam nas heranças, nas bênçãos geracionais de heranças boas, né? Aqui ele fala, eu também, até 1000 gerações eu abençoo. Quer dizer, então as pessoas acreditam nas bênçãos geracionais. O pai pode abençoar um filho, então acredita nas bênçãos, né, geração. Agora não acredita também nos pecados, também não, nós herdamos as bênçãos, mas nós também herdamos os pecados. Isso tanto no mundo natural, quando seu pai morre, sua mãe morre, para quem ficou a herança? Os filhos. Você herda, às vezes, eu herdei o olho do meu pai. Eu herdei o temperamento do meu pai. Eu herdei uma pinta que eu tenho aqui atrás da minha avó. Eu herdei coisas físicas dos meus pais. Eu herdei. Meu pai herdou uma doença genética da família. Eu vou dar um não sei. Mas, assim, a tendência é grande, né? Por isso que os médicos perguntam, você tem na família alguém que tem câncer, que tem problema de coração? Por quê? Herda. Genética. Por que os pecados não vão ser dados? Se a gente herda até coisa física, que dá para você palpar, pegar nessa pinta que eu pego. Toda vez que eu passo a mão na minha pinta aqui no pescoço, eu nunca tirei, eu lembro da minha avó. Imagina pecados, se não forem confessados, né? Então, isso é bem, ficou claro que, gente, ficou. Então, para a gente finalizar, o que é uma enfermidade na nossa vida? Tem uma com a mão levantada aí, André. Não está aparecendo para mim, quem? Não está aparecendo aqui, não. Quem é? A letra M aí. Não. Não parece nome. Então Maria tá. Cristina. Maria Cristina. É isso. Levantou, Maria Cristina? Que não, já baixou. Então tá. O que é uma enfermidade para nós? Hoje, vocês que são crentes, temente a Deus, o que é uma enfermidade para nós? Alguém sabe responder? É Tipo algo, uma é, lição, uma coisa para fortalecer? é algo, uma enfermidade é algo que vai nos parar? É algo que vai acabar com a nossa vida, que vai. É algo que Não. vai Então desestruturar. fortalecer. Fortalecer para ficar mais forte. A enfermidade não é nada demais. Não é nada demais, gente. Frente das nossas expectativas que nós temos no nosso futuro com Deus. Todas e qualquer, todo e qualquer desafio que nós enfrentarmos hoje, enfermidade, porque assim, crente é todo dia, nunca batalha, né? Não pensa que vai ser mil maravilhas, não. Os ímpios não têm muito problema, agora a gente tem, porque o diabo sabe que, né? Ele quer o quê? Ele quer nosso coração, então ele vai lutar. Então, quando você estiver aqui, é batalha todo dia. Não pensa que você vai viver uma vida maravilhosa. Não vai. Uma semana tá bem, outra semana não tá. Isso é com todo mundo. É com todo mundo. É batalha todo dia. Mas o que nos conforta? Primeiro, que nós temos um Deus, que nós vamos passar por todas, nós temos confiança, a gente vai passar de uma maneira, né? Sabemos que temos um Deus.
e a expectativa do que está por vir. O que está por vir, gente? O que está por vir? Porque isso aqui eu falo isso sempre, toda vez. Isso aqui é tão efêmero, isso aqui é tão passageiro. O que está por vir, gente? A vida eterna. A vida eterna. Eternidade. Então, o que é uma enfermidade? Hoje você está com uma enfermidade, você vai curar, daqui uns anos você tem de novo, tem outra, eu mesmo tive várias já. Covid mesmo peguei 2 vezes, mas cura, depois tem outra, depois tem outra. Aqui a vida é dinâmica. O que me tem que trazer tranquilidade, é porque um dia isso vai acabar. E um dia eu vou viver na eternidade. Aí lá sim, quando o meu corpo for glorificado, não vai mais ter enfermidade, não vai ter mais problema, a gente vai viver na glória. Então a gente tem que sempre olhar para isso, em tudo. Em tudo. E tentar viver uma vida aqui o melhor possível, uma vida abundante, para termos uma vida aqui abundante, feliz, assim, abundante, não digo, não é bastado, né? Porque isso não é abundância, abundância de ter saúde, ter uma vida razoavelmente, né, em paz. A gente precisa estar sempre andando em santidade, tá? Confessando os pecados todo dia, arrancando essas raízes de iniquidade, se é que tem. Mas o foco, o alvo é a nossa eternidade, tá? Porque lá sim nós vamos ter realmente descanso. Você quer descansar? Aqui você não vai. Sinto muito te falar. Aqui não tem descanso, não. Aqui é luta em cima de luta. E dê glória a Deus se você está com saúde, está bem, está em paz, você está no lucro. Porque a maioria não está. A maioria está com depressão, com problemas na família. Hoje eu recebi uma foto de uma menina de 20 anos sendo internada. Meu esposo trabalha numa clínica de dependência aqui em São Paulo, ele mandou uma menina, eu orei na hora por ela, assim, mandou ela na maca, estava em coma, cheirou não sei quantos negócios de crack lá, uma menina linda, devia ter 20 anos, acho que tinha 20 anos, chegando numa maca, numa clínica. Imagina. Então, gente, a gente vê cada coisa. Então, se vocês estão bem, estão de saúde, dê glória a Deus por isso, tá? Então, vamos abrir agora. Deixa eu só deixar para vocês lerem de tarefinha aí. Leiam primeiro de Samuel. Leiam todo o primeiro de Samuel. Vocês vão ver muito falar sobre os pecados de ocultismo, sobre esses pecados de iniquidade, de feitiçaria, tá? Leiam. Vocês vão, e antes de começar a ler, peça para o Espírito Santo revelar para vocês sobre isso, tá? Porque às vezes a gente não sabe certas coisas que a gente faz, que a gente está pecando, está tendo esse pecado de ocultismo no nosso coração. A gente precisa limpar tudo isso. Tudo isso tem que ser limpado, tá? Porque desonra a Deus. Tudo que desonra a Deus, tudo, que a gente pega atalhos para Deus não vai direto na fonte, né? A gente está pecando, está desonrando, está pecando. Né? Saul, quem já sabe a história de Saul? Saul foi um rei ungido e ele caiu no ocultismo sutil. Saul. Então, nós temos que tomar cuidado, tá? Então, vamos abrir agora para a gente finalizar em Romanos 8, 18, 25. Romanos 8, já estamos finalizando, gente, tá? Está passando da hora, tá? Romanos 8, 8:35. Romanos 8, Romanos depois de Atos, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, daí Romanos. 8. Vamos lá. Versículo 35. Não, versículo 18 ao 25 primeiro, depois ao 35. Vou ler aqui para vocês. Versículo 18. Olha o que fala, que lindo que fala aqui. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Olha o que eu falei. Então, todos os nossos sofrimentos, gente, vão chegar perto, por mais sofrimento que nós estamos passando,
mais dificuldade, e é dor, e é doença, e é decepção, e é traição, tananã, tudo. Essa semana mesmo eu recebi uma cacetada de uma pessoa, que eu nem esperava, mas enfim. Nada disso é comparado com a glória que há de vir. Então, quando a gente passar por situações, lembra que melhor está por vir. Isso aqui, ó, tudo vai ficar para trás. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é essa ardente expectativa da criação? A criação, toda a criação. A terra está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Nós vamos ser libertos desse cativeiro, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Não é só nós que estamos suportando, é toda a criação. As matas que estão sendo queimadas, os bichinhos que estão sendo mortos, queimados, as catástrofes que estão acontecendo. Você acha que essa criação toda também não está sofrendo? É só nós. Todos estão sofrendo. O planeta está sofrendo. Então, está aqui, ó, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Olha que forte isso. Como a gente geme no nosso íntimo, né, gente? Fala sério, quantas vezes a gente está lá chorando na cruz? Quantas vezes? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? Subirmos para a glória, sermos arrebatados, sermos rendidos, sermos levados para viver com Ele, a sentarmos na mesa com Ele, a chegarmos lá, Ele abrir a porta, Ele falar, entra. Já pensou? Ele vai chamar você pelo seu nome, porque seu nome está escrito no livro da vida. Quando você aceitou Jesus, seu nome está lá. Então, Ele vai te chamar. Você já pensou você não ser chamada? Eu não posso nem pensar nessa hipótese. Por isso, enquanto eu estiver aqui sofrendo, gemendo, mas eu estou aqui. Não vou desonrar o meu Deus nem um minuto. Porque eu quero ser chamado pelo nome nesse dia. Aí, continuando, terminando. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, quem espera o que está vendo? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardaremos. Paciência, gente. Paciência. Agora a gente vai lá para o 35. Olha o que o 35 fala. Mesmo capítulo 8, 35, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou a doença? Ou a depressão? Ou a ansiedade? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém. Ninguém. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Então, gente, essa é uma realidade que nós vivemos todos os dias. Mas nós temos o quê? Uma esperança. Nós temos a esperança que esse dia vai chegar. E está perto. Está muito perto. Então, vamos recarregar as energias, o ânimo, joelho no chão, vai passar a doença, se Deus quiser, Ele vai curar. Vamos continuar nessa jornada, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda, e crendo que o nosso dia vai chegar. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu olho, é para o alvo que eu olho. Pequei, peço perdão. Pequei, peço perdão. Por isso que a cruz tem que ser diária, gente. É todo dia. Porque
sem santidade ninguém verá Deus, ninguém vai se encontrar com ele lá. Então é todo dia. E essa busca da santificação. Tá bom? Era isso. Espero que vocês hoje tenham entendido a palavra. É algo assim que a gente precisa sempre estar lembrando. Sei que eu sou meio repetitiva em algumas coisas, mas é necessário, né, para que a gente fixe na mente, né, tudo. E agora eu abro uma pergunta, se alguém tem alguma pergunta, para depois a gente encerrar. Pode me perguntar aqui no Instagram também, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu respondo. Aqui, quem saiu aqui do estudo? Tem alguém que saiu, né? Então, gente, deixa eu falar agora uma coisa. Você vê, nosso grupo lá tem mais de 40 pessoas, né? Poucas estão dispostas, né, a buscar. A gente quer o milagre, mas não quer o processo. A gente quer as coisas, mas não quer fazer. Então, a gente precisa ter constância nas coisas. A gente tem pessoas que começam animadas, vai, né? E aí murcha. Por quê? Parece que porque querem resultados rápidos, querem, eu vou participar, porque sempre isso dentro do coração é muito complicado, porque a gente precisa olhar, porque é a idolatria, né? Querer fazer algo para ganhar algo de Deus, com intenção, não com intenção de adorá-lo, de conhecer mais dele, de ter um relacionamento com ele puro, de ter um relacionamento, né? Mas não, que é sempre algo em troca de Deus. Isso é idolatria. Ninguém, todo mundo entendeu a palavra de hoje? O que é pecado de iniquidade? Então vamos orar para a gente encerrar? Pai, eu quero te agradecer por todas essas mulheres que estão aqui hoje, as que talvez tiveram que sair por algum motivo, quem está no Instagram. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, por cada uma dessas pessoas que passaram por aqui, que estão buscando conhecer mais de Ti, estão buscando se alimentar mais de Ti. Ó, Senhor, essas mulheres fortes e corajosas, eu te peço por cada uma delas. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela palavra de hoje, porque a sua palavra vem sobre nós, a sua palavra é vida, a sua palavra nos fortalece, a sua palavra é espada, a sua palavra é viva e enche o nosso coração de alegria, de esperança, e ela nunca volta vazia. Nunca. Por isso eu te agradeço pela palavra de hoje, porque eu sei que não fui eu, foi o Espírito Santo que falou através de mim no coração de cada uma, e que eu tenho certeza que vai dar frutos, que vai brotar. Por isso, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Eu quero te agradecer pelas bênçãos que eu recebi essa semana, te agradecer também pelos desafios que eu recebi essa semana, porque é neles que eu cresço cada vez mais. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor faz, o Senhor é fiel quando nós somos com o Senhor. E, Pai, eu te peço especial pela saúde de cada uma aqui. Peço especial para a saúde de quem está enfermo. Pai, hoje foi trazido um testemunho de 2 pessoas aqui que estão passando por enfermidades. Então, eu peço em especial que o Senhor visite essas pessoas e que elas sejam tocadas pelo Senhor. Que o Senhor traga a cura para elas, aonde é que elas precisam ser curadas, Pai. E que o Senhor traga a cura para todas que estão passando por problemas emocionais, ansiedade, desânimo. Ô Senhor Deus, sabemos que hoje a maioria das pessoas sofrem com ansiedade. São problemas que muitas vezes as pessoas não falam, mas elas por dentro elas estão desesperadas. Pai, eu oro e clamo por essas pessoas, que o Senhor revele que só no Senhor nós vamos encontrar cura, que o Senhor revele o teu poder. Senhor, a tua palavra nos garante que se andarmos sobre ela, sem nos desviarmos, nem para a esquerda e nem para a direita, o Senhor vai nos libertar, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos encorajar e dar força.
É só a tua graça, Senhor, que nos permite passar por tudo. Sem a tua graça, sem a tua misericórdia, não somos nada, Pai. E hoje aprendemos aqui, Senhor, que enquanto estivermos nesse mundo, nós iremos enfrentar aflições, nós iremos passar por dificuldades, nós iremos passar por doenças, mas sempre tendo o Senhor como nosso Pai, nosso Rei, e nunca nos abandone. O Senhor fala na sua palavra, não temas, porque eu venci o mundo. Não seja forte e corajosa, porque eu vou estar contigo em todos os momentos. Então, Pai, obrigada. Obrigada pelo seu convencimento, pela tua palavra de hoje. Obrigada pela paz que o Senhor gera em nós, que o Senhor derrama sobre nós. E obrigada, Senhor, pela nossa salvação. E estamos aqui aguardando o dia que nós queremos ver o Senhor face a face. Esse dia tão esperado por nós, Pai. E que esse desejo seja gerado no coração de cada uma aqui, para buscar a sua santidade, para que todas nós se encontramos com o Senhor na eternidade, quando nossos corpos forem glorificados. Muito obrigada, Pai. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.